Esse cenário aí de polêmica do Airbnb, que envolve condomínios e moradores em geral, essa polêmica ainda está longe de acabar, pelo visto, porque a decisão, né? A gente conversa agora com a advogada Leidiane Malini, que é especialista na área de direito condominial. A decisão do Superior recente não resolve essa questão, né? Não, na verdade a gente tem as duas últimas decisões que, embora elas tratem da proibição, uma diz que se o condomínio for residencial já está implicitamente proibido. A outra diz que tem que ser feita a proibição através de convenção de condomínio, ou seja, 2/3 dos condôminos deveriam se reunir para alterar a convenção proibindo. O tema ainda não está pacificado, até porque ali foram analisados casos concretos. E a gente tem outros diversos sendo tratados por outros tribunais no Brasil, alguns autorizando, outros proibindo. Então, com certeza está longe de ser pacificada essa questão. A grande questão o uso seria, o imóvel é visto como condomínio, né, residencial, e o uso pelo aplicativo, no caso o Airbnb, seria um uso comercial do imóvel. É aí que pega a questão. É isso aí. As pessoas que são contrárias à prática de locação de curtíssima temporada, elas se apegam a essa questão de que o serviço seria assemelhado a um serviço de hotelaria. Só que quando a gente analisa a lei de hotelaria, ela fala que para o próprio estabelecimento, o hotel ou a parte hotel, ele ser considerado, ele precisa prestar serviços, ou seja, tem que ter serviço de lavanderia, de café da manhã, e precisa também estar registrado como se hotel fosse. E um condomínio residencial, ele não tem esses registros. O que acontece é que no primeiro caso que nós tivemos, em que o ministro até traz essa questão da locação atípica, o que eu particularmente entendo um erro, porque a locação por temporada está tipificada dentro da lei de locação, nós temos lá o capítulo da locação por temporada, foi num caso muito específico, que uma moradora, ela realmente transformou o apartamento dela num albergue. No primeiro caso que foi analisado, que foi um caso do sul do Brasil que chegou no STJ, a moradora no apartamento dela já não tinha mais essa diferenciação de copa, sala, quarto. Ela transformou tudo em quarto e começou a alugar para diversas pessoas. Então, de fato, ali tinha prestações de serviços também. Então, ali, de fato, era um serviço assemelhado ao de hotel praticado de forma irregular. E aquilo ali tem que ser proibido. Mas a locação que você pode fazer do seu apartamento por curta temporada, isso tem previsão legal e eu penso que seja um erro para os condomínios proibir. Eu acho que a decisão mais inteligente, enquanto advogados de condomínio, enquanto gestores condominiais, seria regulamentar essa questão internamente, através da convenção, através do regimento interno, para que a pessoa que comprou com o intuito de fazer investimento, ela tenha segurança para poder fazer a locação e a pessoa que comprou ali para fixar a residência, ela também tenha segurança no seu dia a dia ali dentro do condomínio. A senhora disse regulamentar. Quais as dicas que a senhora dá para o condomínio que deseja regulamentar o Airbnb? O que tem que ter ali nessa regulamentação? Primeiro, treinamento dos funcionários na parte de segurança. Eu me lembro que quando eu me mudei para o apartamento que eu moro hoje, a gente teve uma assembleia para proibição de Airbnb. E o principal fator que as pessoas batiam na tecla era a questão da segurança. Eu não quero entrar no elevador e ter uma pessoa diferente ali todo dia. Só que a gente percebe nos estudos que as principais pessoas que alugam apartamentos por temporada são famílias com crianças pequenas, por conta do serviço de cozinha que tem ali, aquele apoio mais fácil. E lá no nosso condomínio especificamente, a gente tinha um problema. Eu tinha acabado de me mudar, e essa história até é um pouquinho engraçada. Estava no meu quarto, organizando as coisas, quando eu saí eu levei um susto. Tinha um amigo sentado na minha sala. E eu não era Airbnb. Ele entrou porque o porteiro deixou ele entrar e na época minha fechadura eletrônica estava com aquela senha liberada. Ele entrou e sentou. Então o problema da falta de segurança do condomínio não eram os inquilinos de curta temporada, era a falta de treinamento dos funcionários. E quando a gente conversou e os meus vizinhos entenderam isso, a gente conseguiu regulamentar a questão. Primeira coisa que fizemos, treinamento de funcionários. E aí depois aquelas questões que a gente já tem legislação prevendo. Por exemplo, a Convenção Coletiva dos Trabalhadores em Condomínio do Espírito Santo, ela proíbe que os moradores deixem chaves nas portarias. Então, se você quer alugar seu apartamento, esteja lá para receber seu inquilino. E aí foram pequenos ajustes que nós fizemos que fez o Airbnb funcionar de forma harmoniosa lá na nossa pequena comunidade.
A verdade é que, pensando em avanço, em modernidade, em pessoas que querem mais, cada dia mais viajar e conhecer outros países, isso é uma realidade mundial, né? Sim, eu até dei esse exemplo, nem indo tão longe, para um condomínio que nós estávamos atualizando a convenção há poucos dias e eles queriam proibir o Airbnb. Eu fiz uma pergunta na Assembleia, eu falei assim, gente, quem aqui já alugou casa em Guarapari para passar uma semana ou 15 dias no mês de férias? Quase todo capixaba faz isso. É a locação de curta temporada. A diferença é que antigamente, na década de 90, no início dos anos 2000, nós precisávamos ou ficar procurando casa nos classificados de jornal ou pegar a indicação de algum amigo. Hoje a gente tem aplicativos de aproximação. Então, quando eles perceberam isso, eles entenderam e falaram, de fato, a exceção é o problema. A maioria das pessoas são pessoas normais, como nós, que querem lá se divertir, levar a família para poder conhecer um lugar novo e que vão cuidar daquela casa como se fosse a deles. Então, na opinião da senhora, a melhor coisa é a conciliação, já que daqui um pouquinho lá na frente, o Supremo pode entender que isso tudo é uma questão de direito de propriedade, né? Eu penso que sim, eu penso que a decisão mais acertada, embora seja mais trabalhosa, é organizar isso internamente. Até porque a decisão, quando ela vem de um terceiro, que nesse caso é o juiz, não vai agradar ninguém. Não vai agradar o condomínio, porque às vezes proíbe, mas dá algum direito para aquele condômino e não vai agradar também aquele condômino que está tentando exercer o direito de propriedade dele. Então vamos sentar e conversar até resolver. Ok, muito obrigada, doutora Lidiane. É isso, eu volto aí no estúdio.